A coisa mais importante que um ser humano tem é a dignidade, né? Poder andar de cabeça erguida. Ninguém precisa estar esbanjando bilhões e bilhões de reais na conta para poder viver o mínimo de dignidade, né? Mas dignidade, gente, para você envelhecer sem ter que passar por uma situação constrangedora dessa, de um ator famoso, de um ator que fez muito sucesso em uma das emissoras mais importantes da televisão brasileira, que é a Rede Globo. Ator Marcos Oliveira, o Beisola de A Grande Família, pede ajuda, abre aspas, sem comer desde ontem, fecha aspas. Pensando nisso, eu quero meditar com você em um texto da Palavra de Deus que diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Você sabe que a alma tem tudo a ver com a nossa essência. Nós somos seres que exalamos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. O nosso Santo Deus, ele é uma trindade composta de Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo, Filho, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, e o poderoso Espírito Santo de Deus que atua na terra, fortalecendo os ministérios eclesiásticos das igrejas, convencendo o coração dos homens a se voltar para Cristo. O Espírito Santo de Deus que atua na terra como o poder vivo do Senhor, dando legalidade para os ministros, para os homens de Deus operarem coisas extraordinárias no que se diz respeito a milagres na terra, crendo, né, fazendo obras até maiores do que a que Jesus Cristo fez. É muito difícil, né? Mas Jesus disse que se a gente cresce, nós faríamos. Então, se Jesus disse, Jesus falou, está falado, né? A alma, né, uma das características da existência do nosso ser, a sede das nossas emoções, ela pode se perder em meio às dores da vida. Porque como pode um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Como pode um homem ter tudo e não ter nada? Como pode as pessoas terem tudo, absolutamente tudo, e não terem ao mesmo tempo absolutamente nada? Eu acredito que vivendo uma vida sem Deus, vivendo uma vida sem a presença de Deus. Eu quero dar como exemplo a vida do ator Marcos Oliveira, o Beisola de A Grande Família, e fazer uma pergunta: cadê a Globo? Cadê a Globo que fala tanto de justiça social? Cadê a Globo que fala tanto de igualdade? Cadê a Globo que fala tanto daquilo que é certo, fazer o que é certo? Cadê a Globo que fala de tantas coisas belas e bonitas, né? Que fica sempre filosofando? A pergunta que eu faço é o seguinte: esse senhor, porque ele já é um senhor de idade, foi funcionário da casa, rendeu uma fortuna para a emissora, e esta emissora, com total hipocrisia, virou as costas para o senhor Marcos Oliveira. Senhor Marcos Oliveira que ganhou o mundo através da tela da Globo. Senhor Marcos Oliveira que bateu pontos extraordinários de audiência na tela da Globo. Ganhou o mundo, mas perdeu a salvação. Esse tipo de reportagem mostra que nós podemos ganhar o mundo. Nós podemos ganhar fama. Nós podemos ganhar dinheiro. Nós podemos ganhar as telas dos cinemas. Nós podemos ganhar popularidade, mas o que adianta se perdermos a nossa alma? Um ser humano com a alma perdida é um ser humano sem dignidade. O ser humano com a alma perdida, ele é alguém que vive como se o amanhã não existisse. O ser humano que perde a alma perde a noção de que um dia vamos envelhecer, de que um dia as condições elas vão mudar.
O ser humano que perde a alma, ele perde a orientação do próprio Deus de que nós precisamos ser prudentes. O ser humano que perde a alma, ele perde completamente a noção do dia vindouro, de que a vida, como dizia e como diz o ditado, é uma roda gigante, gente. Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo. E isso serve para nós também, os crentes. É por isso que eu estou dizendo, para o Fala Crente. Inclusive, fala aqui, crente. Se você concorda comigo, ou não, se você não concorda também, não tem problema nenhum. Pode colocar aqui nos comentários. A realidade é o que a palavra de Deus ela nos fala e que Jesus nos alertou. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A aflição é inerente a todo e qualquer ser humano. A diferença é que o homem que conhece a Deus, que o homem que conhece Jesus Cristo, ele tem esperança no dia de amanhã, porque ele sabe, este mundo que me afronta, este mundo que me confronta, este mundo que tenta me colocar para baixo, esse mundo que tenta sugar a minha alma, o meu Senhor Jesus está dizendo, não, meu filho, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E olhando para esta reportagem, olhando para esta matéria, fico eu aqui pensando, né? Como acabei de fazer a pergunta, como será que não fica a alma de um homem desse, né? Vou colocar a carinha dele aqui para você. O ator Marcos Oliveira, gente, de 67 anos de idade, tem passado por dificuldades financeiras e problemas desde o fim da série A Grande Família. A série A Grande Família começou em 2001, foi até 2014, ou seja, ela durou 13 anos. 13 anos. 13 anos este senhor teve para organizar sua vida financeira. 13 anos esse senhor teve a oportunidade de frequentar os estúdios, repito para você, da emissora mais poderosa do Brasil. 13 anos esse senhor frequentou os bastidores dos artistas mais importantes da televisão brasileira. 13 anos esse senhor vestiu o crachá de uma das empresas mais poderosas do mundo no que se diz respeito à comunicação. Mas o homem que tem a sua alma perdida, o homem que perde a sua alma, ele não pensa nada disso. Ele só fica envolvido com aquele ambiente temporário. E isso acontece muito com os homens de almas perdidas até nos dias de hoje. Homens que são completamente plantados na terra, são enraizados na terra, não entendem que tudo na terra é passageiro. Tudo passa, gente. O sucesso, 1 ano, 2 anos, 10 anos, bate aquela sensação, 10 anos, bate aquela sensação de segurança plena, total. O Beisola, 10 anos, 13 anos, meu Deus, o ápice do nosso sucesso. De repente, acaba tudo. E aí, desde 13 anos na TV Globo, depois disso, depois desse ciclo, nunca mais esse senhor se reergueu. Nunca mais a sua vida foi a mesma. Tudo porque um homem de alma perdida. Um homem que teve dinheiro e teve fama. Um homem que trabalhou, repito para você, na empresa que é o sonho de qualquer artista, ator, comunicador trabalhar. Uma das mais poderosas do mundo. E o que isso significa? Isso significa que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu não estou aqui nem entrando no mérito de perder a salvação eterna, mas estou falando de perder a sua essência, os ensinamentos de uma palavra que nos diz da importância de termos com a formiguinha
A palavra fala, vai ter com a formiguinha, preguiçoso, que ajunta no verão enquanto pode trabalhar, para quando vem o inverno, ela não passe dificuldade. Deus está utilizando um inseto que o Criador colocou nesse inseto um instinto e ele não desobedece o instinto, ele não desobedece a ordem. A formiguinha não desobedece o mandamento de Deus. A terra, os animais, a floresta, desde a fundação do mundo, estão lá. Os animais produzindo, os animais se multiplicando, a floresta continua florescendo, a floresta continua subsistindo as estações. Quanto tempo de frio, quanta seca, quanto calor intenso, quanta queimada, quantas intempéries o tempo, e está lá, a natureza está lá firme. Porque a natureza segue seguindo uma ordem. Uma vez, eu ouvi um comentário, e é verdade, gente? O mundo passou por um tempo de coronavírus. Vocês lembram disso? Que tempo difícil, né? O mundo parou. O mundo entre aspas. O ser humano parou. O ser humano teve que parar na marra. Mas os passarinhos continuaram fazendo seus ninhos. Os peixes continuaram se multiplicando nos mares e nos rios. As árvores continuaram produzindo seus frutos. A relva continuou se renovando, continuou crescendo. Ei, nós paramos, os seres humanos. Por quê? Porque somos seres que têm alma. E somos seres que nos perdemos querendo ganhar o mundo todo, mas perdendo a nossa essência, perdendo a nossa identidade para aquilo que Deus nos criou para ser. Olhando para essa história, eu só lamento. Quando eu olho para a história de um homem que teve todas as oportunidades, ninguém pode falar que o senhor Marcos Oliveira ou Beissola não teve oportunidade. Claro que teve, mas se perdeu. Você julga, Rodrigo, isso é um julgamento? Não, não é um julgamento, não. Muito pelo contrário. Procure o senhor Marcos Oliveira nas redes sociais e ajude. Procure o senhor Marcos Oliveira nas redes sociais e ajude, do jeito que você puder. Mas ajude, estenda a mão. Porque é muito triste quando nós olhamos para a santa e poderosa Escritura, a Palavra de Deus, e vemos as sentenças da palavra se cumprindo na vida daqueles que não a seguem. Deixa aqui o seu comentário, dê o seu like, é extremamente importante, tá? Coloca para mim o que você pensa aqui desse assunto, é extremamente relevante aqui para nós. E nós voltamos numa próxima oportunidade para falar um pouco mais acerca das coisas de Deus. Deus abençoe a sua vida, graça e paz.